Olá pessoal, tudo bem? Felipe Monteiro, da área de gestão de patrimônio alternativo da Vitrio. Estou aqui com a Pri, que trabalha comigo em gestão de patrimônio, e trouxemos dois grandes nomes aqui do investimento alternativo no Brasil, o Rodrigo Comazeto, da Crescera Capital, e o Renato Abissanra, da Spectra. Queria que vocês contassem um pouco para a gente a história de cada casa. A minha história é mais curta do que a da Crescer. Se eu for pegar a história desde o início, então eu vou mais rápido. O nosso negócio começou em 2012 no Brasil, com o objetivo de investir em private equity, na verdade. A gente não olhava alternativo de maneira ampla. E é um modelo mais fund of funds para fazer investimentos em 75% do capital em fundos, 25% em co-investimentos. Então, o Canitz, meu sócio, fundou o negócio no início de 2012. Vindo de uma experiência parecida anterior, e aí com outro sócio. Aí ele estava buscando um sócio, me convidou para ser sócio em 2012, eu saí do BNP Paribas, onde eu trabalhei durante quase 10 anos, para me tornar sócio do negócio, e a gente foi tocando. A ideia lá atrás... Você chegou bem no começo da Spectra. Bem no comecinho. O negócio estava começando mesmo. O Canitz é um cara muito voltado para investimento, ele precisava de um sócio que ajudasse na captação. E foi quando a gente começou a trazer dinheiro para dentro e exercitar o negócio. E o modelo no início, do que era no início, porque hoje ele mudou bastante. Quer dizer, a filosofia é a mesma, mas a forma de fazer mudou. Então, no começo era esse negócio de fundos e co-investimentos. Com o tempo, a gente foi entendendo que as relações que a gente constituía com gestores eram realmente, potencialmente, parcerias de muito longo prazo, como deveriam ser pela maturidade do produto, mas a forma como a gente podia explorar essa relação era diferente. Então, nós podíamos entender que na prática, nós estamos subsidiando a capacidade desses gestores de exercitar as suas competências e a gente acha que essa especialidade faz toda a diferença. E, com o tempo, a gente foi entendendo outras teses. Então, o Venture Capital começou lá em 2014. Então, já não era mais só Private Equity. Aí eu comecei a fazer Distressed, que é o ciclo das empresas. Né? Então, é a empresa que está nascendo, VC, o Private Equity Growth, fatias minoritárias e buyout, controle, e o distress, a empresa que está morrendo. Então, no ciclo de vida das empresas tem espaço para investir. Só que o cara que faz distress é diametralmente oposto ao cara que faz VC. Sim. Até fisicamente você percebe que os caras são diferentes. Um está muito mais em paz, o outro está em conflito. Porque a vida é um conflito muito mais... Então, quer dizer, a nossa ideia era começar a selecionar gestores que entendiam dessas subdivisões do alternativo e criar uma forma de subsidiar ele ou de oferecer capital flexível. Então a gente dá dinheiro para fundos, que é um terço do capital. Se ele precisar de dinheiro para co-investir, e é comum que ele precise, porque falta dinheiro, o fundo tem um tamanho X, a gente está lá para fazer esse cheque adicional. E aí essa terceira parte, que é o secundário, que é comprar, dar liquidez para quem quer sair no meio do caminho, foi surgindo com a ideia do Brasil em crise, pessoas pedindo liquidez, e com o tempo se torna muito mais estrutural, porque os fundos, a indústria brasileira se desenvolve, então você sempre vai ter fundos que vão chegar no final da vida aí precisando de um pedaço de liquidez, Sim. ou extensão de prazo, investidores querendo sair e etc. Então, a gente se posiciona dessa forma, dando dinheiro para fundos, sendo capaz de co-investir se eles precisam, e dando liquidez para quem quer sair no meio do caminho, ou estendendo o prazo de fundo quando é necessário. Né? Isso e com o tempo a gente foi ampliando, trazendo gente, ganhando corpo, equipe, sendo capaz de olhar novas teses. Então começamos a fazer legal claims, começamos a fazer mining, óleo e gás. Então se torna um play bem mais... Então a Spectra é uma firma de investimentos alternativos brasileira que investe em parceria com gestores em diversas subclasses do alternativo. Não mais só o Brasil, a gente investe na América Latina, nós abrimos um escritório no América em 2018. E essa é a nossa história. Nós já levantamos 5 fundos, temos investimento em 346 empresas hoje no Brasil e na América Latina. Isso é possível através desse modelo de parceria. Nós temos investidores de todo tipo, famílias, private banks, multifamily office, investidores institucionais brasileiros e gringos também, mas uma porção pequena, dado o que a gente estava dizendo aqui antes no papo. Ou a demanda está fraca. Mau humor com o Brasil, né? Pessoal, porque só somos 3 sócios, né? Eu, o Canitz, eu e o Rafael Bassani. Nós temos uma equipe de 20 pessoas hoje.
E é isso, quer dizer, essa é a história da SPEC. Foram anos duros aí né, de ninguém querendo investir em nada que fosse longo prazo no Brasil, há anos, como a gente está vivendo hoje, de apetite, quase que, né, assim, desesperado por alternativas. Né? Esse é o maior desafio. Antes do Rodrigo entrar, essa parte de longo prazo, só quero pegar um gancho. Muitos investidores que a gente fala, pessoas físicas, acabam batendo na tecla do longo prazo. Putz, mas travar o dinheiro 10 anos no Brasil, eu não sei o que vai acontecer ano passado, que o passado é incerto. O que vai acontecer daqui 10 anos? O que você pode falar para um cara? Ele tem razão? Ele tem meia razão? Que conforto dar? A nossa resposta é: nós não fazemos a menor ideia do que vai acontecer nos próximos 6 meses. Então eu não tento adivinhar. O tipo de estratégia que a gente utiliza permite você ter alocações em teses que vão surfar bem os ciclos positivos, porque a história aqui é cíclica. Então você vai ter momentos de crescimento, taxa de juros baixa, dólar depreciado, e momentos contrários, de taxas de juros altas, sem crescimento, recessão. Né? Vamos lembrar que a gente acha que estamos vivendo um momento muito instável. Nos últimos 7 anos, a gente teve impeachment de presidente, PIB negativo por 2 anos e não tinha pandemia nenhuma acontecendo. O PIB encolheu mais no passado recente, durante 2 anos, do que encolheu ano passado com pandemia. Dólar, né, Joesleys, coisas assim que acontecem, caminhoneiros, tudo isso é parte do nosso ambiente, não vai mudar. Então você tem que ter uma estratégia, que é o que a gente fala, teses que vão surfar ciclos positivos, consumo, né, teses mais locais, mesmo a tese de melhoria operacional, por exemplo, quando você, puramente falando disso, você tem um certo beta positivo, ainda que não perfeito, ou distressed, beta negativo. Né? Secundários, pouco mais, não é um beta, não é maior, não é tão perto de 1, mas é negativo. Ou tech, que é descorrelacionado. Então, vai surfar qualquer onda. Commodities, por exemplo, a gente gosta de investir em alimentos, investir em agrobusiness, mas não comprando terra, porque é outro play, mas isso é correlacionado com uma outra realidade. Então você vai criando portfólios. A gente fala do nosso investidor, não adianta querer adivinhar o que vai acontecer nos próximos 6 meses no Brasil e na América Latina. Tem como você ganhar dinheiro olhando de uma maneira mais ampla, escolhendo caras que estão gerando alfa dentro dos seus nichos, e tem de monte, porque o Brasil é ineficiente, porque falta capital, porque o Brasilzão é gigante, feito de loja de esquina, é real. Porque o mundo desenvolvido já são grandes redes, grandes conglomerados. Aqui você vê esses caras, existem, mas eles não são a minoria. Normalmente eles representam uma parte pequena do mercado como um todo, e tem o Brasilzão aí para sujar a bota e comprar e fazer. Né? Acho que complementando, né? Primeiro, acho que a correlação da vol de curto e a de longo não necessariamente é direta, né? Então, acho que esse tipo de produto, tanto no Brasil como fora, ele depende de janelas de liquidez. Então, ele é muito correlacionado à questão da liquidez no momento tanto de captação, investimento e nas saídas, né? Isso não é uma particularidade brasileira, né? Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na China, enfim, qualquer lugar você vai estar sujeito a esse tipo de ocasião para esse tipo de produto. Então, acho que disso já está explicado, né? A gente está dependendo da condição de mercado, e o fundo ser de longo prazo, você acaba eliminando alguns riscos aí, por exemplo, um cara de equities líquidos, né? Se ele dá uma pancada, né, aquele famoso lá, o cisne negro ali, perdeu o dinheiro, né? Não tem muito o que fazer. Em um fundo de longo prazo, você está com ativo, você está gerando alfa para aquele negócio, e você tem tempo de recuperação para poder, né, ter a valorização do seu capital, mesmo que no curto prazo ele não tem o valor de marcação adequado. Entendeu? Então, um ganho, você elimina alguns riscos de volatilidade por causa até do prazo esticado. Ele é ruim, mas ele também é bom. Então, tem a parte e acho que o benefício do private equity é que você tem um gestor muito em cima do negócio, e as decisões são tomadas de maneira mais rápida, em geral. Né? Então, não tem muito apego ali. Né? Tem pressão por fazer. E a coisa muda.
Você consegue ajustar os negócios. E dentro de um fundo, não necessariamente todas as empresas precisam dar certo. Sim. Então, às vezes você tem um ciclo onde beneficia uma em detrimento de outra, mas a gestão é capaz de capitalizar e compensar aquilo. Então, nós mesmo temos exemplo no nosso fundo, quando nós investimos secundário, já conhece a empresa, assim, essa empresa vai porrar. Uhum. Essa aqui vai ser mediana. Vira do avesso. Inverte. Sim. Porque mudou o ambiente. Sim. Então, uma delas era o APA, negócio de Taxi Hailing App, para corporativo. Pandemia, É. A outra era um negócio que fazia pesquisa e desenvolvimento para o segmento de telecomunicações, Uhum. cujos clientes eram gringos. Dólar porrou, demanda por desenvolvimento de tecnologia aumentou, ela, uma da Itan Labs. Foi o inverso. Uhum. Tinha gestor lá olhando. Nesse caso, acho que o empreendedor também era muito bom. Os caras resolveram e compensou, mais do que compensou. Sim. Acho que é bem parecido quando a gente pensa em carteira de pessoa física, né? Sim, que a gente monta a carteira e fala para o cliente, você vai estar investido em 16, 18 classes de ativos diferentes. Justamente porque a gente acha que pode tomar um rumo, né? Existem projeções, mas a gente tem certeza que a gente está errado. Né? Então, em algum momento, você ter essa carteira pulverizada de risco, né? É super importante. E isso também, seja para private equity, para VC, né? Ali na Crescera, como você está mais ligado ao dia a dia dos VCs, né? Exatamente. Dos fundos de venture capital. Somos sócio responsável ali pela área de tech, né? Eu, o Nando e o Leão, somos 3 sócios aí, heads da área de tech. E, como o Renato falou, né, já uma historinha mais comprida, né? Uma história um pouco mais longa, entre alguns nomes, BR Investimentos, mais famoso o Bozano, né? A partir de 2013. A gente adotou o nome com a tese do Júlio, fazendo aquisição de algumas gestoras, né, algumas de líquidos, BR, que é a raiz do que a gente é hoje, de líquidos. E 2013 para 2014 também foi quando começou a nossa operação de VC propriamente dita. Então a gente, desde 2008, toca basicamente o mesmo time, tocando a área de private equity. E em 2013 a gente começou a operação de fundos de tecnologia também, então a gente fez o primeiro fundo no finalzinho de 2013, segundo fundo em 2014, bem focados ali, o primeiro fundo bem focado em educação, né, que é prata da casa, enfim, alguns dos nossos retornos mais estelares, cases mais famosos foram em educação. E o segundo fundo, o fundo de edital, né, que aí a questão um pouco do perfil até do que era quem estava disposto a correr risco VC no Brasil na época, que eram os institucionais, os GFIs aí da vida. Então, um fundo de edital que foi um fundo super aberto aí, mas para investir sem uma tese específica, a não ser que fosse tecnologia, né, e centrada no Brasil. Então, a Crescera hoje, somados os fundos que estão em aberto, né, os fundos de private equity e VC, são 3 fundos de private equity, né, 2 já fechados para investimento, um que está finalizando o período de captação. São 5,2 bi sob gestão, por volta disso, né, depende um pouco também agora do nosso fundo que fecha no final da semana de VC. Né? Então, e o último que vocês venderam, né, que nós estamos recebendo dinheiro de volta. Exatamente. Então, vai depender, vai aumentar um pouquinho agora no final da semana para uns 5,3, 5,5 bi. Mas é um time super focado, né? A gente tem esse cacuete bem focado, né? Um time de educação muito forte, né? Um time de varejo, saúde também tem uma tradição muito forte, foram fundos temáticos. E esse último fundo que a gente saiu com flagship, né? Então, o time todo gerando valor em todas as verticais, né? Então, parte de educação, a parte de saúde, varejo, e a parte de tech trabalhando junto no fundo de private equity, né? E a área de VC, provavelmente dita, tem produtos para empresas menores, né? Então a gente tem produtos early stage e tem produtos também para growth. Então mais ou menos o foco. A gente tenta não fazer o ciclo todo, né? A gente não está metendo a mão em distress, né? Em special situations, mas a gente está pegando desde ali do seed early stage até as empresas de private equity e saída para o mercado de capitais.
E me fala uma coisa, eu li uma matéria recentemente no Brasil Journal que falava que a Crescera não busca unicórnio, busca a cabra da montanha. Exato. O que é a cabra da montanha? Esse é um negócio, o Nando, até que é o head ali da área de tech, que cunhou esse termo, é um negócio interessante, né? Porque o Brasil é um ambiente inóspito, né? Então ele brinca assim, pô, unicórnio é um negócio que nem existe, é de mentira. A gente tá buscando, não adianta a gente buscar uma coisa que não existe. Então a gente tem que buscar o que vai ser mais adaptado para um ambiente hostil. Ele fala, pô, você já viu a cabra da montanha? Né? O bicho come grama 2 quilômetros para cima, para baixo, cai, a águia derruba, e o bicho levanta, de 200 metros ele vai lá, levanta. Então assim, a gente olha que o Brasil é um ambiente super inóspito, né? É um ambiente que até pouco tempo tinha muita falta de liquidez disponível, né? Então o empreendedor aqui ele tinha essa qualidade de, tipo, conseguir se desenvolver dentro de uma condição de pouquíssima liquidez, regras tributárias ultra complexas, um governo cada dia, né, alguém fala uma groselha, putz, acaba com o mercado. Então esse ambiente nosso é onde as cabras da montanha né, conseguem se desenvolver melhor. Então a gente aposta nisso. Então é o cara que é super resiliente, é o cara que cresceu super eficiente em captação versus crescimento de receita e desenvolvimento de companhia, né, de empresas. Então, Isso é uma análise profunda do empreendedor. Sempre Esse do é o perfil do empreendedor. do empreendedor histórico e dos empreendedores, né? Porque normalmente o cara não faz sozinho, né? O deal ali para parar em pé, principalmente se você está falando de early stage mesmo, é uma composição de perfis, né? E isso é um negócio que até no Brasil é complicado, porque o brasileiro começa a fazer negócio, né? Isso está mudando muito também, muito rápido, mas você quer fazer negócio com quem você gosta. Então é aquele cara que você conheceu na faculdade, não necessariamente é o cara que te complementa. Sim. Então, para você parar em pé uma empresa de tech ali, né, aquela tese padrão, né, se for pelo playbook, você vai ter que ter um cara de tech, vai ter que ter um cara com um perfil mais comercial, um cara com um perfil de CEO. Então, se não tiver pelo menos esse tripézinho ali, você não vai parar em pé. Dificilmente esses caras, né, convivem direto, se gostam, vão no mesmo churrasco. Então, esses caras provavelmente eles estão em ambientes diferentes. Então, as pessoas têm que buscar essa composição. Isso faz parte até da busca do perfil aí do ativo para a gente investir. Até Perfeito. já entrando um pouquinho nesse tema, né? O que vocês olham quando vocês estão escolhendo empresas, enfim, para investir? O que é importante para vocês? Além dessa questão que você mencionou, que eu acho que é pessoas, né? Sim. E acho que é legal ouvir no qualitativo, porque o quantitativo todo mundo sabe. Sim. Agora o qualitativo, como não cair em viés cognitivo de ser confirmation bias, mas como assim, você foge nosso disso? ângulo é bem diferente. Então, eu falo assim, a gente é investidor da Crescera. Sim. E então, a nossa escolha, ela parte de entender o time de gestão, as suas competências, né, a tese de investimento e uma série de condições de contorno que diz, bom, quanto tempo eles trabalham junto, que tipo de, né, alinhamento de interesses eles estão me mostrando, ou seja, quanto do capital deles está investido, quanto do tempo deles é dedicado ao negócio, se é part-time job, se não é. Então, a Crescera tem um conjunto de competências, de atributos, que a gente gosta num gestor. Então, a nossa escolha parte de entender a gestora, a tese, suas competências e depois vamos suprir esses caras com capital e proximidade, porque quem runs the show são eles, né? Então, a nossa ótica é olhar menos o deal em si. A gente olha quando tem uma oportunidade de co-investir, mas eu estou olhando a análise que eles fizeram e me mostraram. Perfeito. Então, estou criticando essa análise. Não é um play do zero. Então, o que a gente espera de um gestor, né? A gente espera que ele tenha capacidade de originação, capacidade de análise, por que faz sentido investir, né, o filtro dele, capacidade de negociação de bons termos e precificação, né? Se você quiser investir rápido e fácil, basta você pagar o dobro do que o mercado está pagando. Exatamente. A capacidade de agregação de valor que ele tem no negócio. Então, dependendo se ele é minoritário, ele tem que ser um bom sócio. Se ele é controlador, ele tem que ser um bom gestor. Sim. E a capacidade de encaminhar saídas no momento certo, da forma correta. Então, originação, análise, negociação, gestão e venda.
Depois eu preciso entender as competências. Quem são os caras que trabalham em private equity, né? Ex-consultores, ex-executivos, ex-empresários, ex-banqueiros. Né? Cada um tem uma competência. Sim. Então, se é um time novo, você precisa entender o que eles fizeram antes, como que essa caixinha de ferramentas se monta para você ter aquelas 5 coisas que eu falei. Então, isso é a forma que a gente começa a olhar. O cara já está trabalhando junto há 20 anos, é mais fácil entender o que eles fizeram juntos. Sim, Sim. sim. Mas uma das coisas que a gente gostou que eles fizeram foi esse negócio de flagship fund. Para que dividir? Para que ter um time fazendo A, um time fazendo B e levantar fundo? Não. Força total olhando para o único objetivo. Isso faz toda a diferença, na nossa opinião. A gente gostou do movimento. Legal. Bom. Mas então, quer dizer, e assim vai. Aí depois você vai entender o negócio do dinheiro, quanto do dinheiro do investidor está na mesa, não quanto em termos absolutos, é o quanto em termos relativos. Quantos % da liquidez do cara está lá? Se é muito dinheiro, mas pouco percentual, se perder não doeu tanto. Sim, sim. Né? E assim vai. Então, olhar isso para começo de conversa. E aí depois nós vamos olhar o que tem na mesa, de deals, de oportunidades de secundários, etc. Porque no final das contas, no longo prazo, a coisa aqui muda muito. Então, quanto mais perfeitas são, e não tem nenhum gestor perfeito, Claro. mas quanto mais se aproximar do perfeito, melhor para garantir que não vai descarrilhar no longo prazo. Porque o que garante que a gente continue trabalhando com o mesmo objetivo são os alinhamentos que a gente tem e os incentivos que a gente tem lá na frente, né, ao longo do período. Né? Sim. E é isso. Isso é para avaliar o gestor Isso, e para avaliar o empreendedor. Então, assim, acho que a Priscila até falou, né? É um people business. Né? Então a gente sempre olha a análise de pessoas, a análise de interface dos sócios, né? É ultra importante, né? A capacidade de execução, perfil, tudo isso a gente faz uma análise bem complexa, né? É um negócio que a gente desenvolveu proprietário ali para ganhar escala no desenvolvimento do deployment do fundo 2, que era um fundo para investir em 30 e poucas empresas. A gente acabou desenvolvendo essa tecnologia aí para avaliar o perfil das pessoas, complementaridade, fazer esse scoring, né, de management, né? Mas antes disso, né, como que a gente trabalha, principalmente na área de tecnologia, né? Então, os fundos, eles têm, como a gente falou, ele tem uma janela de longo prazo, né? E o importante para a gente, como gestor de tech, é enxergar não o que hoje é hot, né? Não o que Open Bank, assim, é super óbvio, né? Hoje são teses óbvias. O que é hot daqui 5, 7 anos, que quando eu vou ter liquidez? Sim. Então, que vão me pagar 20x, 30x de receita, né? Então, primeiro a gente tenta identificar esse tipo de tendência, quais são as principais teses, né? Dentro dessas macro teses que vão ser legais daqui 5, 7 anos. Então, dentro desse macro que é fintech, por exemplo, o que vai ser hot, né? Daqui 5, 7 anos? O que está se consolidando como quente? Então, e dentro disso, identificar quais são os clusters de empresas que fazem sentido. Então, essa empresa tá assim, essa empresa é super legal, essa empresa é super legal. Então, assim, a gente tem um volume gigante de empresa mapeada, quase 3 mil empresas, né? Empresas que você vai ver 10 dias depois 20 quebraram, aí nasceram mais 30. E esse mapeamento é um negócio que a gente faz super ativo, né? A gente tem lá 10 analistas, né, que a gente usa de estrutura comum para private equity e VC, que a galera sempre fala com a fonte, né? Eu falo com muito empreendedor. Empreendedor traz muito deal pra gente. Então a gente ter tido saída, os caras são um para-raio de oportunidade interessante. Então, Vind, né, a própria Conduto, Bling, esse tipo de gente que fala assim, o que vocês acham da Crescer? Então, assim, chega muita oportunidade também mapeada. Mas... Isso que você está falando assim, é o que a gente mais vê de relevante. Assim. O cara procura onde o sucesso está. Exato. É isso. É o viés de sucesso, né? Acaba criando um pouco né, momento. Você ter boas saídas traz melhores empreendedores que vai ter mais saídas interessantes no futuro. Então isso daí é super relevante pra gente, graças a Deus, né? Tivemos algumas recentes muito boas que têm
alimentado o pipeline cada vez com empresas melhores. Mas é muito isso, né? Então, feita essa análise técnica de tendência, de olhar o que vai ser bom quando a gente estiver saindo, a gente identifica o melhor cavalo, né? 1, 2, 3, né? Às vezes a gente não consegue fechar o deal com aquele melhor cara, porque às vezes vem um cara que paga 2, 3 vezes, né? Então, né? E aí a gente acaba pegando, avaliando se faz sentido ou não, né? Escolher esse cavalo dentro dessa tese que vai ser legal. E aí estuda a dinâmica entre as pessoas, e aí a minha cabeça, né? A cabeça do nosso time é tentar começar a estressar, eu não digo no sentido negativo, né? Ver como essas pessoas pensam, como que é a interface sob pressão, né? Já começando a trabalhar com os caras antes de investir. Então a gente já começa a criar uma dinâmica de investidor antes de investir nas empresas. Então começa a exercitar, como é que vai ser o case futuro, se isso der errado, se não der. Então explorar mesmo a dinâmica entre pessoas, né? E ver como é que isso, o que faz sentido ou não faz em termos de investimento futuro e como essas pessoas reagem a essa pressão mesmo. Perfeito. Quando a gente pensa em cliente pessoa física, né, que eu imagino que, como você mencionou, né, Renato, são a maior parte, né, dos clientes de vocês hoje, dos investidores dos fundos de vocês, são clientes de grandes privates, family offices, né, alguns clientes institucionais. Então, quando a gente aqui, do lado de cá, senta com um cliente, né, e mostra para ele o que é um investimento ilíquido, né, o que é um private equity, o que é um venture capital, o que vocês acham que esse cara tem que estar atento na hora de escolher um produto? De falar, não, ok, vou nessa jornada longa aí com esse pessoal. O que para vocês, assim, no chapéu de investidor é importante? Provavelmente ele não vai ter o nível de acesso que você tem quando você vai diligenciar a Crescera. Então ele precisa, de alguma forma, fazer a análise dele em casa depois que ele está pensando se ele vai investir na Crescera ou na SPEC. Como que ele faz essa análise? É difícil, porque... Tem que acreditar na gente? Eu acho que De tem, alguma eu acho forma, que, né? eu acho que ir sozinho é um risco absurdo, porque todas as histórias são bonitas, todos os caras estão no primeiro quartil, e em geral são muito competentes em vender a sua tese, né? E o investidor despreparado, emocional, leva, né? É levado pela história. Então, eu acho que a primeira coisa é vai conversar com quem entende, que são seus assessores de investimento. Sim. Então, não vai tomar decisão sozinho. Né? É muito sedutor. Né? E aí, quer dizer, a gente faz isso da vida. Então, o que eu vou dizer é o que a gente faz, mas é difícil o empreendedor fazer isso. Então, o investidor fazer isso. Por exemplo, no mercado de venture capital, a gente olhou lá fora, o que aconteceu? Você vê que é um mercado que existe há muito tempo, você tem uma enormidade de player, uma quantidade enorme de gestores de VC, mas tem um substrato pequeno de caras que são historicamente os ganhadores. E são. Né? Às vezes aparece um outro, tal, mas você tem um core ali que é muito claro. Que é o primeiro quartil lá. Primeiro 5 percentil, porque na prática... No VC é muito mais concentrado. O primeiro quartil tem um retorno... Existe um 5 percentil de caras que estão recorrentemente lá. Né? Eles falam, mas por quê? São mais experientes, são mais espertos, são mais inteligentes, são mais bonitos, qual que é? Né? E aí, para responder essa pergunta, a gente começou a fazer pesquisa aqui. Então, a cada 2 anos a gente pesquisa e entrevista empreendedores de VC. E pergunta para eles, quem são os gestores de VC que vocês gostam mais e por quê? E agora, em 2021, a gente acabou de fazer uma, foi a 4ª, que em 2020 não deu para fazer, seria a cada 2 anos. E a gente entrevistou 75 empreendedores que já tiveram investimentos de VC funds. Então, já conversaram com VCs, conhecem, tiveram experiência. Para onde vai, qual que é a nossa resposta para aquela pergunta anterior? Os caras se mantêm lá porque eles têm um deal flow preferencial. O empreendedor quer falar com eles antes, por alguma razão. Qual é essa razão? A razão é o que eles fizeram antes e que deu certo. Então eu quero conversar com o cara que investiu nas grandes teses que deram certo.
Sim. Eu quero ele como sócio. Sim. Essa é a cabeça do empreendedor. E esse cara fica com os melhores. E Depois aí, pro outro esses percentual, caras que e assim têm o vai. track record de já ter feito e ter acertado e ter não sei o quê, tem o deal flow a seu favor. Sim. E num mercado onde 7% das transações paga a conta do resto, porque a gente, se você olhar, é isso, então você tem 60% de taxa de fracasso em VC, 7% de deals que vão dar mais de 10 vezes capital. Então o que paga a conta são esses... você tem que estar... O viés de seleção que esses caras que têm histórico de ter feito e tem, é determinante na continuidade daquele negócio. É perverso, mas essa é a realidade. Sim. Então, para o cara entender, escolher o cara de VC, tem que entender né? A primeira coisa que eu diria é, veja os casos de sucesso que eles tiveram. Sim. Geralmente os Porque caras já isso- têm um fundo, 2 fundos, 3 fundos. Porque isso vai já diz atrair o que ele muito. falou. Puta, a gente teve saídas de sucesso, isso veio um monte de gente falar com a gente. Sim. É isso. E como que esse retorno, que você está falando lá de fora das pesquisas, como que o americano ou o europeu em mercados desenvolvidos comparam com o Brasil? Os melhores aqui têm os mesmos níveis de retorno do que os melhores de lá? Os melhores de lá são melhores que os melhores aqui? Como que isso compara? Porque tem uma pesquisa de vocês com o INSPER falando sobre isso. Sobre aqui, né, o mercado local principalmente. O que a gente mostrou a gente fez algumas pesquisas. A gente viu que o Brasil é o que é inóspito ainda. Então você tem por um esforço X um resultado melhor do que o gringo, gastando o mesmo nível de esforço. A nossa taxa de unicórnios aqui, o hit ratio de unicórnios é maior do que é lá, com o mercado menos desenvolvido. Sim. Por quê? Porque ainda é mais... Wild West. Ineficiente, né? Mais É ineficiente. fácil de você encontrar. Agora, você tem fundos aqui latino-americanos que entregaram retorno. É que o histórico é menor. Então, o cara mais desenvolvido aqui está no fundo, sei lá, 8. Mas ainda... Poucos fecharam o ciclo full, né? Full exato. cycle. É bastante 8, mas eu digo, a média é 3, 4, Sim, sim. 2. Lá você já tem inúmeros caras já no seu 8º, 10º segundo fundo. Então, a consistência de retorno, né, que eles são capazes de mostrar é muito diferente do que qualquer um aqui é. Né? Então, comparando maçãs com maçãs. Mas existem casos aqui de retornos absurdos, né, de fundos que deram 20 vezes capital para o investidor, 30 vezes capital para o investidor. Né? Assim como tiveram lá nos early days. Hoje é mais difícil. Sim. Mercado mais Nos desenvolvido, arbitragem, tem que também fazer essa comparação temporal, né? Em ambientes mais ineficientes, Sim. contra ambientes mais ainda ineficientes, né? Hoje o retorno lá é menor do que é aqui. E o que é um retorno num top percentil aqui no Brasil hoje? O que o investidor que investe na média vai dar aquilo num top percentil? Assim, O que ele pode esperar? eu diria, o que a cheiro? gente busca e quando vai investir em VC aqui é retorno de 35%, 40% ao ano. É isso que a gente tem como target. Porque tem uma outra história. Quando você fala uma transação que deu 30 vezes capital, 100 vezes capital, assim, a chance de você, como investidor individual, acertar, ela é ínfima. ínfima. Então você tem que acreditar na tese, que é a tese de Venture Capital. Ela faz sentido? A tecnologia, né, você tem um ecossistema aqui funcionando, você tem empreendedores efetivamente desenvolvendo tese, você tem fundos capazes de sustentar isso, você tem uma infraestrutura pós primeiras rodadas que vão dar fôlego para ele, porque não adianta nada, se você acerta no cavalo, mas não continua dando comida para ele Cai no chão. Tá certo. a não ser que já as cabras, né? As cabras Sim. duram mais. As cabras duram mais, são mais fortes. Eu acho que o negócio da cabra é um bom resgate para esse ponto, que é o seguinte, a questão do que a gente tenta fazer e já tenta fazer, é diminuir um pouco a volatilidade comparativamente ali, principalmente no early stage, né? Comparando com o que é early stage lá nos Estados Unidos, essa questão dos 70, né? 80, 20, 70, 30, né? E os 7 que vão dar o retorno para o fundo inteiro. A gente não apostou muito nisso no começo do Brasil, aqui lá nos idos de 2013, 2014, por quê? Porque, cara, não tinha sustentação nem liquidez para a gente achar que iam ter os múltiplos de 100, 80 vezes. Né?
A gente acabou tendo deals que, pô, eu tenho um deal que fez 60 vezes MOIC, né? Tipo, uou, né? Maravilhoso, mas a gente não tinha essa evidência lá em 2013 e 2014. Então a nossa aposta eram fundos com vol um pouco menor, a gente teve que pôr mais gente para ficar mais perto, né, dos ativos. Então era uma aposta que a gente estava construindo junto com o mercado. O mercado estava nascendo, a gente estava construindo o mercado junto, né, a bicicleta andando, a gente aprendendo a andar com ela em movimento. Sim. Então foi meio essa aposta que foi inicial, né? Então eu acho que o produto, né, os produtos que a gente tocou foram produtos que a gente tentou diminuir a vol fazendo algumas iniciativas, né, ativas de gestão. Os fundos de growth, né, de VC, mas já late stage, né, que é, por exemplo, o perfil que a gente está agora, mas captando o fundo agora, eu não posso me dar o luxo de ter uma taxa de write-off nem próxima de 70. Né? É um negócio que a gente tem que mirar o write-off basicamente zero. Então, são fundos já que tem vol menor, com capacidade de multiplicar capital talvez boa, porque a gente tem uma arbitragem hoje até no mercado. O mercado ainda não está 100% completo, né? O full cycle do mercado ainda não está totalmente habitado. Ele está começando a ficar bem bonitinho, né? Desde do pre-seed ali, né? Do cara que investe no PowerPoint até o mercado de capitais, ele está começando a ficar completo, né? Tem alguns gapzinhos que a gente ainda acha que tem arbitragem, mas não vai durar muito tempo. Vai ser um negócio... E growth ali, você acha que tem tem espaço tem. ainda? Eu acho que ainda mais tem o Oceano espaço. Azul São do que o poucos. Early, né? A Early Stage hoje tem muita empresa. Tem muita né? empresa. Tem muita oportunidade, mas tem muita gestora já. Então, assim, vai ter algum darwinismo ali, né? Vai ter um pouco de seleção natural dentro desse mercado. E eu acho que a minha visão é que o growth ali, né, o pós-Vale da Morte ali, o late Series A, Series B para frente, até chegar ao private equity / mercado de capitais, ainda tem alguma arbitragem. Você vê até os fundos de PI já descendo para fazer, né, muito deal. Então, quase o PI, private equity e public equity, public né? Tem os equity. caras de public equity já indo lá. Fala que é crossover Spikes, fund, né? né? Exato. Crossover Não, mas fund. de fato é isso. Tem grande potencial nessa fase. Né? Sim. Já passou o Vale da Morte, mas é a hora que você precisa ter o ecossistema pronto para continuar alimentando esses caras, e eu acho que isso está acontecendo aqui. Mas a gente está preocupado com os valuations. Né? Sim. Todos nós. VC... Pra tudo. Já aconteceu várias coisas que passaram na nossa mesa e que a gente falou, putz, tá caro. E a gente via 1 ano e meio depois, eu já tinha dado Tava 5, barato. 6 vezes o valor que a gente achou que estava caro. Né? Então, tem acontecido e isso é o que instiga o assunto, mas... Sim. O importante é que assim, a gente assim, passa isso numa escala diária, né? Industrial, na verdade, a escala que a gente passa por isso. Porque a gente olha ativo todo dia, 1, 2. Né? Então, aquela tese que você fala, pô, é absurdo investir isso, a gente pode estar olhando agora para investir 3 vezes isso, 12 meses depois. Né? Mas o que eu acho é que hoje... E como evitar isso lá na frente, Rodrigo? Porque tudo bem se vocês deixam essas passarem, porque vocês acham Sim. caro. Mas Sim. talvez essa bomba exploda lá na frente. Sim. E mesmo quem fez bons negócios, a liquidez seca para todo mundo. Sim. Pro bom e pro ruim Sim, lá na sim. frente. E como sair quando todo mundo ficou maluco e quem tá certo também vai ser taxado de maluco? Sim, vamos lá. É que eu acho que existe um certo existe gente que paga mesmo, casos que são valuations super caros mesmo, que são apostas menos técnicas e mais, enfim, de guts, né? O cara vai lá e bota o dinheiro mesmo, enfim, isso não é para mim. Eu, como gestor, não deveria ser pago por isso, tem que ser pago para tecnicamente escolher um ativo, né? Então, o que a gente acaba fazendo é avaliando tecnicamente o ativo e montando estruturas sintéticas ali de proteção do capital do meu investidor para poder ter garantias de retorno ou salvaguardas de retorno. Então, assim, eu posso estar pagando valuation, vamos falar assim, pô, eu acho que essa empresa vale tanto e eu estou pagando 20% a mais, né, 30% a mais. Então eu vou negociar uma salvaguarda de valor, um preferred return, né, um earnout, alguma questão que dependa de performance,
para que haja um valuation, haja uma possibilidade de ajuste para o que eu acredito que essa empresa de fato vale. Então a gente tem criado estruturas mais sofisticadas, né, para esse sentido, que vão proteger o capital. Então a gente cria uma estrutura, normalmente já tem uma estrutura de governança bem forte, né? A gente já tem essa tradição dentro de casa e de direitos que a gente construiu, é a questão de criar casca mesmo, né? Muito tempo fazendo Total. a mesma coisa, né? E essas salvaguardas são coisas que é um jeito de você navegar no mercado super líquido, né? E ter uma proteção para o capital nosso, né? E do nosso investidor. Então é o jeito que a gente está enxergando de navegar nesse mar de liquidez aí que a gente tem visto. Sim. Mudando de assunto um pouco, eu vou fazer uma pergunta que talvez vocês voltem e falem, você que tem que responder, vocês são os alocadores. Tá. Mas a gente é tarado por alocação de ativos. Muito mais do que o stock picking ou fund picking, é o que você falou no começo. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Sim. Então tem que ter uma alocação diversificada. Não sei se amanhã vai ter uma greve, se amanhã tem um Joesley Day, eu não sei. Sim. Então precisa estar diversificado. E pra gente o papa nisso é o Endowment de Yale, que faz essa alocação há anos, os melhores retornos da história tá lá. E hoje eles estão com uma alocação de 40% em Private Equity e Venture Capital, em alternativos no geral. Para a pessoa física, isso pode ser replicado? O que é uma alocação ideal para uma família de alto patrimônio em alternativos? Eu acho que foram duas coisas, né? Pessoa física e família de alto patrimônio, né? Eu acho que a diferença está aí. Sim. Perfeito. Acho que o alternativo, ele, para dar certo, ele tem que ser diversificado. Então, se ele concentrar, eles vão fazer 5%, não vou fazer numa única tese, num único gestor, ele está bem mais, ele está, né, com um risco maior ali de não dar certo. Então tem que ser um negócio mais granular. Quem consegue fazer de forma granular? Né, quem tem mais disponibilidade. É uma indústria cujo ticket mínimo é pequeno. Alto, então, é alto. Então, para começar, o cara tem que olhar quanto do patrimônio ele vai usar, quanto ele vai botar ele tem o conforto de botar em teses mais ilíquidas, dado que ele realmente não vai precisar daquilo. Então, tem que ter essa. Se o cara vai precisar do dinheiro, se na conta dele, não é que ele vai precisar hoje, ou daqui a 2 dias, ou daqui a 1 ano. É ele pensando no long run mesmo, porque o investimento em alternativa é 10 anos. Sim. Então, a conta que ele tem que fazer eu tenho aqui, o cara tem lá a sua renda, porque trabalha, ou porque tem outros investimentos, em imóveis, etc. Então, compõe uma renda. Ele sabe que nos próximos 20, ele tem que pensar nisso, nos próximos 10, 20 anos, qual vai ser a situação dele, quanto desse dinheiro ele vai precisar, e aquilo que ele efetivamente, com premissas conservadoras, ele não vai usar, eu diria que ele tem que ir total para o risco. Total para o risco, quero dizer, que ele de fato vá para ativo de risco, para equity, para private equity, para venture capital, para coisas que vão agregar retorno. Porque não faz sentido, se ele não vai efetivamente usar sob uma premissa conservadora, é isso que ele tem que fazer. Sim. Porque se você ver a diferença, né? Pessoal, a gente faz essa conta, é difícil os caras fazerem, um investidor fazer. O que muda a vida dele, se ele investir a 5% ao ano em 30 anos, ou se ele investir a 15% ao ano em 30 anos, é muito diferente. Sim. Então, se o cara não vai usar, se não necessariamente ativo de risco te oferecem efetivamente, você pode diversificar, como está falando, põe um pouco em VC, põe um pouco em distress, põe um pouco em public equity, em diferentes empresas, etc. Faz um bom portfólio de ativo de risco, cujo target de rentabilidade é acima dos 15, 20, isso, e administra isso. Né? Então, essa é a minha cabeça. A vida inteira, praticamente antes de vir para a Spectrum, trabalhando em bancos, trabalhando com pessoas físicas. Né? Então, fazendo justamente essa coisa. Você vê as grandes histórias de caras que realmente multiplicaram o seu patrimônio, estão concentrados no risco desde os primórdios. Não tem... Você vê caras que ficaram gigantes.
que eles fizeram? 100% ações. Tá? E foram administrando bem aquilo. Né? Então, eu acho que a conta que tem que ser feita é essa. Tira da mesa o quanto que você sabe que você vai usar, e aí quando você vai usar é relativo. O que você quer ter? Avião? Então você vai usar. Não é, cara? Essa Bilionário, conta faz a coisa. Ou não quer ter nada, eu quero ter uma vida simples, etc. Maravilha, vai sobrar mais para você botar no risco. A minha cabeça é a seguinte, né? Quando você compara um endowment, né, com uma fortuna familiar, assim, é massa crítica, né? Pô, o endowment de Yale é 30 e poucos bi, 32, acho 32 que bi, 32 bi de dólar, né? Então é uma massa crítica imensa, né? Mas eu acho que a grande questão é quando você despersonifica a grana, né? A fortuna. A fortuna é de quem? É uma fortuna que é de uma pessoa física que ela tem começo, meio e fim, né? Então ela vai, qual é o estágio da vida dessa pessoa, o que ela quer gastar, não quer gastar, pô, ele é velho, vai morrer daqui não sei quantos dias e tipo, dane-se, quer gastar tudo, ou a cabeça é fortuna da família, né? Uma coisa para ser perene, para garantir aí o legado para os meus filhos, netos, bisnetos e so on, né? Então esse negócio é uma coisa independente, é uma coisa que vai ter que gerar riqueza para sustentar quem vem depois. Aí o cara tem que ter uma exposição grande de fato. Né? Ele tem que eu não estou falando que tem que ser 40% em ativos alternativos. Eu gostaria de falar para você assim, pô, tem que ser 40% e ia facilitar muito minha vida de captação. Mas eu acho que tem que ser sim relevante, né? Porque é uma classe de ativo que vai te garantir 20, 25, 30% de retorno ao longo do prazo, ao longo do tempo, né? E aí o cara, quando ele está nessa escala, né, quando essas famílias elas estão nessa escala de investimento, eles conseguem diversificar a janela de investimento, né, não só, a gente está falando só de gestores, né, de tipo de perfil, se é private equity, se é VC, se, enfim, os tipos de ativos alternativos que você quiser colocar nessa gaveta, mas também os vintages, né, as janelas de desinvestimento. Você queima esse risco que a gente fala de ficar 10 anos pendurado, você tira o risco de curto prazo da mesa, né? Então você consegue diversificar, inclusive, o risco do dinheiro no tempo, né? E dos ciclos econômicos. Então, quanto mais o cara conseguir alocar, mais ele vai diversificar dentro dessa classe. E é a classe que vai te dar mais dinheiro, vai te dar mais retorno. Não tem comparação com outros ativos, né? Perfeito. E só um comentário sobre os 10 anos, que as pessoas falam, vou travar meu dinheiro sobre 10 anos. É verdade, mas ao mesmo tempo não é, porque o fundo funciona com chamadas, você já vai devolvendo no quinto, sexto ano. A exposição líquida nos 10 anos nunca vai ser aquela inteira. Mas o 10 anos é pouco na prática, o que eu quero dizer. Eu também acho. Programa, o cara resolver fazer investimentos alternativos é um programa, então ele vai alimentando aquilo. Então, primeiro que ele não consegue, eu quero botar 10% do meu patrimônio nisso agora, aperta um botão, entra, lá não entra. Não é que nem um fundo de ações. Tem janelas de oportunidade. Você tem que construir uma alocação, porque primeiro que recomenda-se, o próprio David Swensen, que fazia a gestão do Yale, falava, você tem que fazer isso ao longo de vintages. Então você tem que botar hoje, amanhã, depois, tem que construir um portfólio. Por quê? Porque o ciclo existe em qualquer lugar na ciclicidade. Em países menos desenvolvidos, o que muda só é a amplitude, né? Mas não dá para dizer que não existe ciclicidade em qualquer lugar. Tem que ser, portanto, ao longo de safras, que a gente chama de vintages, você construir um patrimônio. Leva, na nossa visão, 6, 7 anos para você construir. E aí você não pode simplesmente abandonar. Você tem que retroalimentar. Que a ideia toda é a composição desse retorno ao longo dos anos. Perfeito. Então, depois de 7 anos que você construiu a sua exposição, quanto que está voltando das suas primeiras alocações? O que você vai fazer com esse dinheiro? Teoricamente, para que você se sirva do benefício a longo prazo, é botar de volta no jogo. Sim. Então você tem que retroalimentar. Então não é 10 anos. É forever. Isso. Entendeu? Uma cabeça de alocação em alternativos que é assim que funciona o endowment. O endowment não está olhando para 10 anos, ele está olhando para sempre. É, perenidade. Né? Como é que porque aquele percentual, aquele capital, como ele falou, é um capital que servirá para as futuras gerações. O dinheiro que o cara vai usar tem que estar aqui.
Sim. O dinheiro que é para futuras gerações, ele pode e tem que olhar para sempre. Né? Então, é isso que é diferente em termos de mentalidade para investimento alternativo, é que não é que eu vou fazer hoje uma aposta nesse negócio, meu dinheiro vai ficar aí 10 anos. Inclusive, você tem razão. Você tem chamadas e devoluções de capital. Isso. Então, não é que é 10 anos. O duration é menor. É menor. Sim. Né? Mas ele tem que fazer o ano que vem mais, o ano que o outro, e assim vai. E assim. Mindset. Esse que é o mindset. Muito bom. Não tem como o cara acertar. Fazer um investimento para 10 anos e achar que está resolvido. Ele está só arrumando algum assunto para acompanhar aí. Assunto para falar em festa. Exato. Última pergunta para finalizar, no ambiente inóspito do Brasil. A reforma tributária, ela trata alguma parte dos FIPs de investimento, que são os veículos usados por vocês para fazer investimento. O que isso vai mudar para o investidor, caso seja aprovado do jeito que está? Piora muito, piora pouco? Assim, reforma tributária hoje, né, as of today, ninguém sabe direito o que vai acontecer, né? Eu acho que o que a gente tem observado que é relevante para o mercado de private equity, né, para instrumentos que a gente usa normalmente, que são os FIPs, né, é a questão do teste dos 40%, né, que é a briga aí que a Receita Federal entrou, teve alguns autos de infração aí para fundos que tinham estrutura de feeder lá fora, que traziam para aqui para dentro, foi descaracterizado, aí quem tinha o dinheiro lá de fora acabou perdendo benefício fiscal, né, do FIP. Então essa discussão, ela teoricamente, do jeito que veio o texto original, ela veio boa e ruim. Boa por quê? Porque ela dá claridade para o fato de que você tem um gestor lá fora como gestor e cotista de um fundo, não descaracteriza, não diz que não quebra a lei o teste dos 40%, né? Mas, por outro lado, ela deu uma data, deu 22. E aí, 22 deu a leitura para a maioria dos advogados. Advogado é advogado por um motivo, né? Eles estão totalmente com medo de que para trás, então, seja considerado e o pessoal já esteja abrindo margem para a Receita tributar o estoque. Então, isso é um problema que... Mas de 22 para frente, o benefício dos 40 acabaria. Não, teoricamente é o contrário, né? O teste dos 40, tô falando que, assim, você tem uma regra específica que, para determinar se o FIP em si tem, ele tem que ter menos de, um cotista com menos de 40%, né? Para que ele se sirva do benefício fiscal de sustentar se um gestor estrangeiro ele tem mais que 40% do FIP, essa era a regra, e agora estão querendo esclarecer, ele teria que ser tributado, que aquilo tem uma concentração muito grande no único investidor. Sim. Então ele tem que ter menos de 40% do fundo para que ele entenda um veículo mútuo de investimento e que, portanto, ele pode se servir e o problema é que os feeders, né, lá fora estavam sendo considerados para essa conta dos 40%. Né? E eu, assim, por exemplo, eu teria participação nesse feeder para ser o gestor. E aí, isso consideraria para concentrar, estourar o limite dos 40 e perder o benefício fiscal. Então, isso, teoricamente, deve ser esclarecido, né, até o fim da discussão. Assim, aquele negócio, o bom senso e política poucas vezes se misturam, né, mas a gente espera que isso seja esclarecido. Mas você deixar, né, a gente já tem a dificuldade toda de mercado, né, o ambiente próprio de mercado já é mais volátil. O investidor externo ele já tem essa visão de, o Brasil, né, risco institucional e tal. Se a gente afasta... Private equity é o melhor dinheiro que a gente pode ter para a economia. Né? Então, assim, você ficar trazendo... puro, né? Vai direto para 10 anos, ele vai assim, na ele economia fica real, 8 né? anos, ele vai para a economia real, ele gera emprego. É o melhor dinheiro que a gente pode trazer de fora do Brasil. Né? Private equity, venture capital, enfim, é dinheiro na economia real. Né? Gerador de emprego, gerador de imposto, até, se você tiver com a cabeça de Estado mesmo. Então, é o cara que você tem que dar o benefício mesmo. Incentivar. Então, assim... Tirar da frente esse problema institucional é a missão número 1. Essa incerteza, né? Incerteza. Eu acho que a reforma fiscal é maravilha, é isso que a gente precisa. A gente precisa... a questão fiscal é super complexa aqui, então ela tem que ser reformada. Existem privilégios que são dados
Eu particularmente acho que faz sentido a questão da tributação dos fundos fechados. Né? Porque na prática aquilo é um benefício que era dado a caras que tinham a possibilidade de ter um fundo fechado grande, Sim. etc. Então você está premiando o grande, né, poupador ali vis-à-vis em detrimento do pequeno. Tem que estar igual, ou o contrário até. Uhum. Então, reforma nesse sentido, sob a ótica de investimento em FIP exclusivamente, porque ela é muito mais ampla do que isso, faz sentido. Né? O impacto que a gente deve ter, assim, fazendo a conta na ponta do lápis, ele não é tão grande assim. Não veio come cotas para FIP de Para investimento. FIP não veio, mas ele de fato não dá para vir. Sim. Né? Porque FIP, fundo de ações, FDIC, que eles também incluíram, e fundos imobiliários, quer dizer, você tem certeza do ganho. Como é que Sim. você pode antecipar a tributação? Perfeito. Então, realmente não faz sentido. Agora, no andar de cima, os fundos exclusivos passam a ter tributação. Tudo certo. Então, quer dizer que o fundo exclusivo também não vai poder mais investir no FIP, porque então, a alternativa é investir na pessoa física, que aí sim o cara só vai ter a tributação no momento em que for realizado o investimento. Sim. Coisa que inclusive mudou. Agora não é realizar o fundo devolver o dinheiro para ele, é realizar o fundo receber de volta. Então, se um fundo investiu, mudou, né? Está sendo proposta a mudança. Então, se o fundo investiu numa empresa, essa empresa é vendida, registrou ganho, vamos supor, vendida por 3 vezes, e o fundo não devolveu o dinheiro para o investidor, antes, regra anterior, não tinha tributação. Aquilo engordava o patrimônio do fundo, se o dinheiro fosse reinvestido, o investidor tinha a cota dele majorada, mas não tinha que recolher imposto. Agora está se propondo que, ainda que não se devolva para o investidor, esse capital seja tributado. O investidor tem que pagar imposto. O fundo, né, vai ter que recolher O fundo vai ter imposto que recolher. sobre aquele ganho Então, já são observações apropriado das lá vendas. dentro. É, E se exatamente. você só tiver prejuízo depois, você já vai pagar um imposto? Esse é o limbo. São pontos a serem discutidos. Mas o fato é, eu acho que a reforma faz sentido, só precisa observar essas questões. Quer dizer, o fundo exclusivo tributar o ganho que ele obtém com FIPS, não sei se faz sentido. Sim. Né? Deveria-se então criar Instrumentos. um veículo que fosse entendido como veículo de investimento, né, utilizado para essa classe de alternativas, para que se permita continuar tendo. Ele estava. Então, como a gente faz com previdência, né? Poxa, o cliente pode ter uma previdência, ele tem um fundo exclusivo e ele faz as coisas separadas, né? Para que elas não, né? Mesmo um fundo imobiliário, né? Que tem renda isenta, enfim, você separa as caixinhas para você manter os benefícios de cada uma delas. Acho que poderia ser só mais uma. Se né, pensar uma forma, eu acho que vai se encontrar esse caminho, né? Porque. Se passar a lei também. Porque assim, você tem uma incoerência, né? Antecipar a tributação de ganhos incertos é uma incoerência. Sim. Então você deveria permitir. Então para todos os investimentos que forem feitos em fundos com ganhos incertos, o cara tem que fazer na física, também prejudica muito a indústria de wealth que se criou, se estruturou dentro dessa forma e que tem o benefício do cara ter o fundo exclusivo. Então tem todo o resultado consolidado ali. Ele consegue delegar isso para um gestor, pode fazer isso para carteira administrada? Pode, mas facilita muito mais o controle do cara, ter tudo dentro de um único veículo. Às vezes você tem outros, né, participantes da família que entram juntos, etc. Então tem um benefício. Sim. E com essa regra teria uma certa incoerência, então vai ter que se encontrar um caminho. Até para efeito de fiscalização, né? Pensando como governo também, um fundo que concentra uma porrada de investimento faz muito mais sentido em termos de facilidade de fiscalizar, de tributar. Então, simplesmente passar a régua é um pecado. Acho que vai haver um ajuste. Acho que a linha da reforma é o que a gente precisa, né, no Brasil. A gente precisa reformar as coisas que não funcionam, trazer novas abordagens, ajustes, e eu sou super favorável. Né? Perfeito. Muito bom. Renato, Rodrigo, muito obrigado pelo papo, foi ótimo. Obrigada. Obrigado. Uma boa semana para vocês. Obrigado pelo convite. Valeu. Valeu. Até a próxima.